Muitas vezes, quando eu vou falar algo, digo, sentencio e acrescento. Como dizia a mãe, somos um pouco nossas mães, ou somos muito nossas mães. Não temos mais a mãe a quem telefonar ou visitar e escutar. Ela passa a estar dentro da gente e falamos por ela e com ela. Nossa voz se mescla à voz dela. Não a consulto ou a consulto, não sei. Mas em grande parte das minhas ações e dos meus pensamentos, minha mãe está presente. Acabo sendo um pouco ela, afinal, mãe de cega. Esse é alguns dos trechos aqui. Era uma vez minha mãe, Memórias de Afeto, esse trecho aqui de um texto de Flávia Broqueto Ramos. E a obra Era uma vez minha mãe, Memórias de Afeto, organizada pela professora Animere Sebdecali, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Professora Animere, uma honra tê-la conosco aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui na TV Câmara e trazer um pouquinho do que a gente aprendeu através desse livro com as mães que moraram aqui em Caxias do Sul, escritas por suas filhas. É fantástica essa abordagem aqui, aliás, um livro que repercutiu muito na última Feira do Livro de Caxias do Sul. A propósito, é uma das obras mais vendidas, nós conversávamos aqui antes da gravação, e eu gostaria que a senhora colocasse, entre as mais vendidas de não ficção, seria isso, né? A obra de não ficção mais vendida, né? Exato, exato. Até a gente não tinha, assim, essa expectativa a respeito, porque o livro é um livro, assim, muito singelo. É um livro, como está no título, né? Memórias de Afeto. Então, Memórias de Afeto, na verdade, são relatos de uma relação, vamos dizer assim, de amor entre filha e mãe, mãe e filha também, e contada pelas próprias filhas. Mas eu acho que a situação é que foi muito propícia, porque a gente estava, vamos dizer assim, há 1 ano e meio do início da pandemia, e eu acho que a própria pandemia fez a gente virar muito para dentro. Foi, assim, um momento de introspecção. A pandemia trancou o lançamento da obra, então? Assim... Não, nada disso. Eu acho que a pandemia, vamos dizer assim, como as pessoas ficaram mais em casa, ficaram mais reclusas, elas até tiveram tempo de avaliar, vamos dizer assim, quais as situações que realmente contam na vida da gente. Então, por exemplo, muitas pessoas, durante a pandemia, vamos dizer assim, fizeram uma revisão de vida, até pensando o que realmente é valioso. E tempo para conversar também, telefonar, não podia visitar muitas vezes, então eu acho... O recurso do telefone ou a chamada em vídeo, enfim, se usou muito isso. E eu acho também que isso facilitou, assim, esses momentos de introspecção para a pessoa fazer uma revisão da sua própria vida. E aqui tem relatos, assim, bastante emocionantes, vamos dizer assim, das filhas a respeito de suas mães. A senhora convidou um time aqui extremamente pesado. Eu não quero cometer injustiças, não temos como citar todas as escritoras. À medida que publicaram o texto aqui, já são escritoras, naturalmente. Nós temos aqui a Fúvia Stedley, a própria Flávia Broqueto Ramos, que eu citei anteriormente, a atual patrona da Feira do Livro, minha colega jornalista Alessandra Reck. Deixa eu ver quem mais. Arizana Bertucci. Queridíssima Arizana Bertucci, aqui, minha amiga, já veio várias vezes no Café com Letras, uma intelectual da literatura aí do primeiro time. Enfim, nós temos aqui grandes nomes que contribuíram. E aí eu gostaria de começar que a senhora situasse quem não teve contato com a obra, sobretudo, e nós temos muitos pontos de abordagem aqui. A senhora é uma respeitada docente e escritora no âmbito da literatura, e propõe uma obra com uma liberdade muito grande de criação, de escrita. Como é que se deu isso? Porque eu imagino também a senhora como professora, mas peraí, eu estou fazendo um livro de crônicas, ou vou fazer um livro de contos, ou é um diário de memória livre? Como é que foi para a senhora essa concepção inicial da obra? Olha, eu acho que foi uma coisa, assim, muito natural. Eu tenho 5 netas.
E eu fui ao cinema com 3 delas, vamos dizer assim, as mais maduras, e assistimos um filme Mais maduras que era... de que idade? Mais maduras, 9 anos, 7 anos e 5 anos. Cheio de perguntas. Eu fui com as mais, vamos dizer assim, com as que já tinham mais que 5 anos. Tá bom. E a gente foi assistir Viva a Vida é uma Festa, que é um filme, que é um desenho, um filme infantil, mas ele até foi premiado, esse filme, é um filme da Disney. E o que ele conta? Ele conta sobre a Festa dos Mortos, ou o Dia dos Finados, no México. E como que isso é comemorado? Porque lá é muito mais uma festa do que um dia muito, assim, triste, como a gente tem aqui no Brasil. Lá, normalmente, eles comemoram, vamos dizer assim, os seus parentes que já foram e comemoram, vamos dizer assim, homenageando num altar as fotografias e, junto com as fotografias, vão algumas oferendas. Mas o sério nesse filme é quando, vamos dizer assim, uma pessoa que já foi, que já faleceu, não é lembrado, e não é lembrado durante muito tempo, ele realmente morre. Então é interessante essa colocação, porque essa colocação me trouxe, assim, a importância de lembrar as mães. Porque normalmente os pais, eles são muito lembrados porque eles têm uma vida pública mais extensa. E a mãe, por outro lado, ela tem uma vida muito voltada para o lar. Não todas, mas normalmente o lar também ocupa um espaço muito grande, mesmo na mulher que tem profissão. E as que não conseguem... E toda mulher vai ter que se dedicar mal ou bem um pouco, né? Claro. Acaba tendo a chamada jornada dupla, tripla, quádrupla e por aí vai, né? Exato. Então, o que acontece? Os maridos são mais lembrados, porque são mais públicos. E as mulheres, elas são, vamos dizer assim, lembradas também, mas elas têm memórias muito mais afetivas. Como a Flávia disse no texto dela, ela diz assim, seguidamente eu digo, como a minha mãe dizia. E isso foi uma frase assim, extremamente recorrente nas pessoas que eu convidei para escreverem esse livro. Então, continuando a nossa conversa. A senhora aqui está remontando o seu próprio texto. Só para situar o leitor que ainda não teve contato com a obra, a professora, neste momento, vai falando à luz da sua própria apresentação na obra. É a própria apresentação da obra. Exato. Então, o que acontece? Quando eu assisti esse livro, esse filme ficou assim muito gravado na minha memória, a importância... Uma provocação, digamos assim. Foi uma provocação, exato. Tem toda razão, uma provocação. Aí eu comecei a dizer assim, mas meu Deus, a gente tem tanta história para contar das mães da gente, eu vou fazer uma pesquisa com o meu círculo mais próximo. Daí eu perguntei assim para as minhas irmãs, para as minhas primas, para as minhas amigas mais chegadas, se elas escreveriam alguma coisa sobre as mães dela, mas sempre pensando que não era necessariamente para ser uma biografia, e sim memórias afetivas. E aí, de uma maneira geral, elas acharam a ideia muito boa. Aí, então, eu comecei a abrir esse círculo. Então, das minhas amigas mais próximas, minhas irmãs, minhas primas, eu passei a convidar as minhas colegas de universidade e dei liberdade para que elas convidassem algumas pessoas que elas achavam interessante. Então, eu acho que deste momento é que o círculo foi um pouco mais aberto. O nosso quantitativo chega em quanto aqui, professora? São 33 textos. 33? 33 textos. Um número bem significativo até, né? 33. Uma dupla de 3. Isso aí. E chegou num volume interessante. E aí nós temos uma variação de formatos e também o seguinte, a própria forma com que as pessoas que vão escrever trabalham, por exemplo. A professora Lisana Bertucci é essa colega, né? No âmbito da docência e literatura. A Ale que, embora jornalista, também tem um trânsito pela literatura. Então começa também a variar o estilo de cada um e também como que vão colocar esses formatos. Aí nós vamos ter citações de outras autoras, nós vamos ter um exercício livre de daqui a pouco para o âmbito da poesia. Eu não consigo aqui citar especificamente uma ou outra, até folheando aqui facilita, mas
há também essa variação que torna o livro um pouco gostoso. Ele não é algo tão hermético assim, a ponto de o sujeito poder ler um trechinho, daqui a pouco pegar o livro de novo 2, 3 dias depois e prosseguir a leitura, até fora de ordem, né? Isso mesmo, ele permite, assim, ler, em primeiro lugar, provavelmente as pessoas vão ler, vamos dizer assim, os textos das pessoas que elas tiveram algum contato, que elas conhecem, Tem uma né? identificação, né? Isso, porque são identificadas as filhas e as mães, né? E o interessante também é que quando eu convidei as pessoas para escreverem nesse livro, eu deixei assim muito claro que tinha uma liberdade poética de escrever em verso, em prosa. Então, poderia realmente fazer poesia, poderia fazer crônicas, contos, né? Contos imaginários. Então, até histórias infantis, se quisessem, mas a grande maioria escreveu realmente crônicas. Vamos dizer assim, foi mais ou menos a maioria deles deles e delas, escreveram crônicas. Eu, particularmente, aqui, lendo, professora, também me identifiquei, embora não seja, digamos, uma mulher falando da sua mãe, mas me identifiquei muito aqui. Esse lado que sempre a figura da mãe, não que não aconteça com o pai, né? Pode ter uma relação de amizade, evidentemente, e tem, mas a mãe tem um papel singular, sobretudo nesse trecho aqui que nós discutimos, que acabou sendo a abertura do programa, em que mesmo que você não recorra à sua mãe, aquela figura está no seu imaginário ali. Deveria ter ligado para ela, ou se conversasse com ela, o que ela me diria, né? É um personagem que está sempre ali presente, né? Nas decisões, nas dúvidas e tal, né? Eu acho assim que, vamos dizer assim, o período de convivência desde a tenra idade com a mãe, ele é muito, muito forte. E normalmente ele é muito forte para todas as pessoas que tiveram essa oportunidade de convivência. E eu acho que marcas, elas ficam direto, né, no coração da gente e mesmo na maneira de ser, quer dizer, na maneira de se expressar. Quantas vezes a gente se surpreende dizendo assim, a minha mãe dizia assim, que é o que a Flávia colocou, né? Essas são palavras muito parecidas com as palavras da minha mãe. Então, seguindo a gente se lembra disso. Mesmo que não tenha morrido. Mesmo que não tenha morrido. Tem algumas mamães que estão vivas aqui entre nós, né? Desse livro. Vamos pegar aqui, por exemplo, do texto da professora Elisana Bertucci. Vamos tentar ilustrar um pouco melhor isso. A propósito, a professora Elisana Bertucci que fez um exercício parecido com esse naquele livro, se não me engano, o título Memórias do Sótão, algo do tipo, assim. Tem algumas memórias. Que ela se preocupa em fazer lá com recortes de fotografias e tal, algo de família, fazer uma reconstrução nesse sentido. Então, digamos, ela já tinha um exercício nesse sentido aqui. A Lisana foi muito interessante, porque a Lisana ela escreveu sobre 3 mães, assim, pessoas que ela tinha uma relação de afeto muito grande. Então, ela escreve sobre a própria mãe dela, daí ela relembra, assim, coisas muito bonitas sobre Natal, sobre a festa da Páscoa, que é muito comum e foi recorrente em algumas outras filhas que escreveram sobre suas mães. E ela também se reporta à psicóloga dela, psicanalista dela, e se reporta também à editora. Então, ela fez um trabalho muito bonito, vamos dizer assim, realmente trazendo, vamos dizer assim, a baila, como se diz, como dizia minha mãe. A baila de um ex-vereador, acho que o ex-vereador Toigo usava muito isso também. É uma coisa que a minha mãe também, trazendo a baila, trazendo a baila. Uma linguagem um pouco mais rigorosa de plenário. Essas 3, vamos dizer, figuras que foram muito importantes para ela. É porque lá ela fazia muito isso também, a mãe e depois a perspectiva de mulheres de gerações distintas, né? A mãe, a avó, e que também é filha, ou ela fazia uns trocadilhos, assim, ou, por exemplo, no caso da senhora, já tem a noção de como é a perspectiva de filha, perspectiva de mãe... De avó também. De avó, e por aí afora. Então, quer dizer, que são os pontos de maturidade em que a pessoa experimenta praticamente todas as situações possíveis, ou quase todas, né? Eu acho assim que dá para notar, por exemplo, assim, que até nos textos também,
que a mãe é uma figura muito amiga, muito importante, mas ela também é uma figura que educa. Então, também coloca um pouco de disciplina, entende? Já a avó, não. A avó é uma pessoa, assim, que é puro afeto, né? Porque tu não tem, assim, obrigação absoluta de educar. Então, eu acho que existe, assim, essas perspectivas, como tu disseste, bem diferentes. E, para mim, me surpreendeu aqui os textos dos filhos que escreveram sobre suas mães. Que também é exato, a senhora abriu muito com uma perspectiva feminina, mas temos homens aqui também, né? Nós Temos temos homens. sim. Temos sim, porque, na verdade, se eu tiver que solicitar para algum filho escrever sobre mim, vai ter que ser filho, porque eu só tenho 3 filhos homens. E é o que aconteceu com outras pessoas. Por exemplo, assim, tem a que escreve sobre a Cristina Barth, ela também teve 3 filhos. E quem escreve sobre ela é um filho. E escreve muito bem e com muito carinho também. Aqui ainda no texto da professora Lisana fica muito... É quase como uma carta aberta, né? Ela... Oi, minha segunda mãe, veio dizer tal e tal coisa. Oi, né? Ela se projeta, né? Já se reporta diretamente à mãe com a qual ela pretende dialogar ou a quem ela pretende endereçar recados por meio do livro, que seria mais adequado, né, do que um diálogo necessariamente. É um amor isso, porque muitos, no próprio livro aqui, também optaram por essa questão de como se estivesse escrevendo uma carta para a mãe. Exato. Ficaria quase como uma troca, né, Isso. Deveria ter daqui a pouco o livro de resposta esse aqui, né? Daqui a pouco ótimo, seria algo a se pensar daqui a pouco, né? Bem bacana. Quase como uma resposta. Professora, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem de Era uma vez minha mãe, Memórias de Afeto, e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora Ana Mary Sebdecari, que organizou Era uma vez minha mãe, Memórias de Afeto, eu vou pedir que, de forma breve, professora, a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que a senhora entenda que quem está em casa ou nos acompanhando aí pelos smartphones, das mais diversas formas, tenha que correr atrás e ler também as dicas, são com a senhora. Olha, eu gosto muito de um livro que são 3 volumes, eu não vou me lembrar agora do nome da autora, mas é uma autora mulher, tá? É A Revolta de Atlas. Essa é uma dica que eu daria, assim, sem o mínimo, vamos dizer assim, constrangimento para qualquer pessoa que quisesse, vamos dizer assim, entender um pouco uma situação socioeconômica atual. E é um livro que foi escrito ainda no século XX, acho que não sei se foi primeira metade ou segunda metade. É um livro bastante interessante. São 3 volumes, A Revolta de Atlas. Aproveitando aqui, eu acredito que quem esteja nos acompanhando desde o início já deva ter se perguntado o porquê dessas telas aqui. O livro tem uma peculiaridade interessante, que são as ilustrações de Rita Brugger. E a professora Ana Mary, de forma muito caprichada, digamos assim, mais meticulosa, trouxe aqui em telas alguns dos originais, digamos assim, para que as pessoas entendam. A ilustração original foi feita aqui. E daí, claro, com o trabalho de edição, ela é devidamente comportada no formato e reproduzida aqui nas páginas do livro, as quais a nossa produção também estará mostrando. E aí, boa parte dessas ilustrações também dão um sentido ou complementam aquilo que está escrito. Como que foi também esse casamento entre a senhora, os autores convidados e a própria ilustradora, a Rita Brugger, para chegarmos da origem daqui até o que consta das páginas da obra? Eu acho que foi um trabalho, assim, bem interessante e bem focado. Primeiro foi o convite para as pessoas participarem do livro e abrirem seu coração contando algumas histórias carinhosas. Segundo lugar, eu conversei com a Rita, que é muito minha amiga, uma artista plástica aqui de Caxias do Sul. Na verdade, ela é natural de Porto Alegre, mas ela vive, acho que a maior parte da vida dela viveu em Caxias mesmo. Ela era esposa do Dr. José Brugger e sempre foi uma aquarelista assim, de primeira linha. E claro que uma ilustradora ótima, porque ela também ilustrou vários outros livros,
Não somente esse, ela já ilustrou muitos outros livros. E eu perguntei se ela gostaria de ilustrar os textos das minhas amigas e meus amigos que escreveram para o livro. Ela teve um pouquinho de resistência no começo, mas em seguida ela abraçou a ideia, adorou a ideia, e todo o texto que eu recebia eu mandava para ela por e-mail, para ela justamente trabalhar ilustrações. E claro que alguns dos textos ela fez mais do que uma ilustração. E aí a gente ia discutindo, vamos dizer assim, o que era mais importante salientar, o que podia ter deixado de fora. Então foi muito bacana e foi um trabalho assim extremamente produtivo e de uma parceria muito grande e de um entendimento também bastante legal. Mas um esforço de síntese um tanto complicado, porque para as pessoas terem uma ideia, o texto sempre abre com uma ilustração, o nome da mãe em tese perfilada, se pudermos dizer assim, o período de existência, algumas já morreram, outras ainda estão vivas, e aí tem a ilustração, depois vai para o texto. Digamos assim, foi desafiador, porque primeiro ela teve que ler tudo, e depois tentar sintetizar daquela leitura um traçado, né? Exato. Não é um conjunto de ilustrações, é uma ilustração por texto. É uma ilustração por texto, e claro que ela teve, vamos dizer assim, o prazer, eu acho, e também o trabalho de ler todos os textos. E, de uma certa forma, ela também tinha uma liberdade poética para escolher, vamos dizer assim, alguma coisa que fosse síntese. Algumas coisas nós discutimos, mas a maioria delas, a Rita quem teve a liberdade. Os autores foram surpreendidos com as ilustrações? Eu acho que sim. Eles não participaram desse processo? Não, o processo da ilustração eles não participaram. Quando já estava assim, bem encaminhado, praticamente pronto, para algumas pessoas eu mostrei as ilustrações, até para ficar assim mais tranquila, tu entende, a respeito. E as pessoas acharam maravilhoso. De uma forma geral, todas as que escreveram gostaram muito da ilustração que a Rita realizou. E eu acho que ela fez assim com muita sensibilidade, muita sutileza, escolhendo assim coisas até bem significativas do texto. Claro que o texto, como tu disseste, era um leque de opções, né? Então ela também acho que teve um trabalho de síntese, um olho assim muito especial para trazer, vamos dizer assim, na ilustração alguma coisa significativa. E essa capa, professora, com a menina aqui num olhar, assim, um tanto tímido, olhando para o alto. Olhando para a lua. Ficou legal, né? Olha, ficou legal essa capa também. Essa capa eu acho ela, como é que eu vou dizer? Eu acho ela extremamente sensível. Em termos de cores, em termos de opção de ilustração, porque ela era originalmente ilustração de um dos textos. Mas como eu achei, assim, singela e simples, que era, vamos dizer assim, o intuito maior do livro, eu, no fim, acabei escolhendo ela como capa, tá? E claro que depois, para chegar nessa capa, também a gente teve o trabalho, que nós não podemos esquecer, né? Que está aqui, do nosso... A senhora quer acreditar o pessoal aqui. Claro que eu acho que tem obrigação de acreditar. Onde é que está? Ficha catalográfica. Ficou atrás ou na frente? Ficou atrás, professora. Ficou atrás? Ficou atrás. Tá. Então aqui eu faço... Design gráfico do Mário Tomazoni. E isso aí que eu faço questão de falar do Mário, que ele foi, assim, muito legal, porque os próprios desenhos, algumas vezes, eles chegavam ou muito pequenos ou muito grandes. Então, daí a gente tinha que ajustar. Teve uma noite que nós trabalhamos, foi Peraí. O Germano Vaires. O Germano fez a revisão. O Germano fez a revisão e o Germano trabalhou em toda a editoração dele. E o Mário Tomazoni fez a parte do design gráfico. Teve um dia que nós reunimos, acho que umas 2 vezes, mas uma das vezes a gente foi assim, tipo até 3 da manhã, eu acho. Entende? Para deixar o livro bem como a gente gostaria. E o Germano me ajudou muito, assim como o Tomazoni também foi muito importante, porque, na verdade, assim, a gente chegou às cores, às formas. Por exemplo, essa linha curva aqui foi, vamos dizer assim, uma própria continuação da própria Lua, entende? Então, eu acho que nós conseguimos chegar na parte concreta do livro aquilo que se imaginava em termos de sentimento e emoção.
que era um livro de um tamanho pequeno, de fácil manuseio e, ao mesmo tempo, simples e singelo, sabe? Então, eu acho que a gente conseguiu um resultado bem interessante. As pessoas não têm a dimensão, muitas vezes é duro falar isso, mas escrever é só um detalhe, né? Para chegar no livro final não adianta só escrever, né, professora? Tem uma série de etapas a serem cumpridas. E depois distribuir o livro, que é tão complicado até mais, né? Não, e a gente teve um apoio bem legal do Arco da Velha. Tá? Ali com o Guilherme e tal. Com o Guilherme, isso mesmo. O Guilherme foi muito, muito importante, foi super, assim, disponível para... Também os nomes lhe ajudaram, né? A senhora está acompanhada de bons nomes. Aqui, tem né? até a avó do Guilherme aqui também. Então, tem muitas pessoas queridas e queridas para a cidade, tu entende? Então, eu acho que essas pessoas queridas para a cidade, elas estão na memória de muitas outras pessoas. Guilherme é o Guilherme Martinato, proprietário da livraria do Arco da Velha. É Guilherme. Situar o pessoal. A avó dele, a bisavó dele também daqui. Olha aí que legal. Professora, estamos nos aproximando da reta final do programa. Quando a entrevistada é boa, o tempo voa. E é o nosso caso aqui. Parece que recém começou o programa, mas já estamos falando há um bom tempo. Eu quero lhe cumprimentar, em última análise, pela ideia de reunir todo esse pessoal aqui, escritores do primeiro time do nosso cenário local, tratando de algo muito caro, que são as nossas mães, né? Eu também me identifiquei muito lendo a obra. Quero lhe cumprimentar e, ao mesmo tempo, lhe deixar um minuto final, digamos assim, para algumas considerações, pontos que não tenhamos abordado tão bem, enfim, o espaço ainda é seu. Muito obrigada. Olha, eu acho que esse livro, ele trouxe uma satisfação, assim, muito especial para mim e acredito que também para as pessoas que escreveram. Tanto minhas amigas, como pessoas recomendadas pelas minhas amigas, os meus amigos, e eu acho que eu me senti, assim, extremamente satisfeita, entende? De poder trazer o conhecimento para a cidade de Caxias do Sul de mulheres que foram muito importantes para nós. E mulheres que, de uma forma ou de outra, construíram valores nas gerações que vieram. Porque tudo que os filhos aprendem, eles também passam para os seus filhos. E eu acho, assim, muito importante a gente poder conhecer e passar os valores, especialmente os valores mais emocionais, os valores mais humanitários, os valores mais, vamos dizer assim, de família, enfim, os valores de amor. Como a senhora mesma falou, a memória viva, digamos assim, a memória, quando ela existe, é uma forma de manter aquela pessoa em tese viva, ainda que ela tenha falecido do ponto de vista corporal, né, na sua existência, a memória mantém uma certa vida. Quando a senhora disse, mas ninguém mais se lembra daquela pessoa, bom, então ela morreu mesmo. É interessante isso, né? Tem uma frase do Mário Cortella. Quando a senhora comentava sobre o cinema mexicano, né? Tem uma frase dele que eu acho, assim, extremamente bonita. Que as pessoas, elas não morrem, elas ficam dentro de nós. E sempre que elas são lembradas, é como se elas estivessem vivendo novamente. Exatamente. Então, elas não morrem, elas ficam dentro de nós. Quer dizer, as pessoas que nós carregamos dentro de nós, elas não morrem. Mais uma vez, muito obrigado, então, professora. Acabamos de conversar com a professora Ana Mary Sebe de Carli, ela que nos brindou aqui com a obra Era uma Vez Minha Mãe, Memórias de Afeto, livro que contém também ilustrações de Rita Brugger. Mais uma vez, como sempre, também queremos agradecer a todos pela audiência e convidando que continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.